Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos dando início ao nosso semestre letivo do programa o Mestrado Profissional em Geografia, GeoProf, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sediado entre os SERES e o campus Natal. Gostaríamos de agradecer a presença de todas e todos. As inscrições, um aviso também breve, serão feitas durante a palestra. E gostaria de, além de agradecer a presença de todos, agradecer a presença da nossa palestrante, a professora Roselane Zordan Costella, que estará aqui conosco esta noite. Vamos abrir os trabalhos e iremos agora compor a mesa. A professora doutora Tânia Cristina Meira Garcia, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia, GeoProf da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estou parando, eu tenho que ler aqui também. A professora doutora Roselane Zordan Costella, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o acadêmico Geovar Miguel dos Santos, representante discente do GeoProf. Gostaria, dando continuidade, de convidar a todos para a execução do hino nacional.
retomando. Gente, antes de mais nada, eu esqueci de me apresentar. Eu acho que a gente fica tão numa ideia de que dê tudo certo, que seja tudo muito agradável e que as coisas funcionem. Eu sou o professor Pablo Fernandes, sou do Departamento de Práticas Educacionais e Currículos do Centro de Educação e professor do mestrado profissional. Gostaria de dizer que estamos muito felizes por receber vocês aqui essa noite, e essa noite marca o início de um semestre, né? Ano passado, a gente estava entrando em sala de aula no dia 16 de março, eu e a professora Eugênia, na disciplina Espaço Contemporâneo, que é uma disciplina do mestrado, e naquele dia foi o dia que foi decretado a parada, né, devido à pandemia de Covid. Então, essa coisa do ensino à distância, esse movimento todo que nós estamos vivendo, e aí a gente vê as imagens da universidade junto do hino, dá aquela saudade danada, mas também dá uma imensa alegria de estarmos iniciando um semestre aqui, né, com perspectiva de que seja, por mais que seja à distância, seja próximo, e seja presente de alguma forma, tá, gente? Então, agora, mais acho que depois de ter respirado, sejam bem-vindas e bem-vindos a todos e todas, e que a noite seja uma noite bem agradável e de troca de conhecimento, de troca de experiências e de uma troca de um olhar com muito amor pela geografia, pelo ensino de geografia. Eu vou passar a palavra agora à professora Tânia. Bem, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Já muito do que eu iria dizer, o professor Pablo já disse. Nesse momento que nós temos que fazer inicialmente agradecer à professora Roselane por essa disponibilidade de estar aqui, nos brindando com um tema que nos é tão caro, que é o ensino de geografia. E, ao mesmo tempo, estarmos inaugurando esse nosso novo canal das redes sociais. Aqueles que nos seguem já no Instagram, no Facebook, agora poderão nos seguir aqui nas atividades do GeoProf, Mestrado Profissional, um programa da pós-graduação em Geografia, e que é um programa multicamp. É o primeiro programa multicamp de mestrado, né, portanto, de pós-graduação, e o primeiro programa de ensino de geografia no Brasil. Para nós tem sido um desafio muito grande, trabalhar com uma turma ofertada no campus central, em Natal, e uma turma ofertada no campus Caicó, com grupos de professores que estão sempre em muita harmonia, e isso é que tem sido o sucesso do GeoProf, é isso que faz com que nós tenhamos crescido. E inaugurando o semestre 2020.2, como o professor Pablo já rememorou, o ano passado nós tivemos essa parada, né, uma parada parcial das nossas atividades, até que nos ajustássemos às situações de isolamento social, e retornamos agora com o semestre 2020.2. Nesse semestre 2022, com essa aula inaugural, nós estamos também recebendo a nossa nova turma, que ingressou também agora em 2020.2, através de um processo seletivo todo mediado pelas tecnologias. Estamos com uma turma, com duas turmas, integrando o número de 18 alunos, o que é muito bom. E a história do mestrado profissional, como eu disse, é uma história de vitórias. Quero saudar os colegas professores que estão nos assistindo. Já vi aqui o nome da professora Eugênia, da professora Ione, nome de outros colegas professores de outras instituições, alunos e ex-alunos, e esse nosso sucesso é um sucesso da colaboração de todos. Professora Eugênia e professora Ione, que foram as idealizadoras do programa e continuam conosco até hoje, né, contribuindo sempre com muita sabedoria, com muita fundamentação nas discussões sobre o ensino de geografia. E os demais professores, aqueles que permanecem
outros que estiveram conosco, como o professor Lacerda, como a professora Rita, no início, na implantação do curso, outros que já foram para outras instituições e aqueles que permanecem conosco. Professora Sandra Kelly, diretora do Centro de Ensino Superior do Seridó, com sede em Caicó, que é onde nós estamos com a turma de Caicó, que também foi nossa professora e teve que se afastar, dadas as questões administrativas. Então, esses 18 alunos, eles vêm se juntar e formar os 37 alunos ativos que nós temos hoje no mestrado profissional em Geografia. Nós computamos até hoje 39 defesas, essas defesas de dissertação, sempre, a sua grande maioria voltada para um produto educacional, que é a grande característica dos mestrados profissionais. Todos nós sabemos que o mestrado profissional, ele visa uma intervenção direta na realidade educacional, portanto, os seus trabalhos de finalização do curso devem ser sempre voltados para essa intervenção efetiva no sistema educativo. Então, essas 39 defesas, elas vêm mostrar o impacto que o mestrado profissional em Geografia tem tido, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas nós temos alunos do Piauí, do Ceará, do Maranhão, e agora estamos, inclusive, com uma aluna do Tocantins. Então, assim, é muito bom. E esses alunos todos que já estiveram conosco, aqueles que já saíram, mas que estão presentes, eu saúdo esses egressos em nome de Lucas, que foi meu orientando, e em nome de Jeová, que é representante da turma, saúdo todos os alunos do mestrado profissional. E quero dizer, já finalizando, professora Roselane, que o tema dessa aula é o coroamento desse nosso percurso, desde 2015, quando inauguramos o mestrado profissional em Geografia. Ele é um coroamento por quê? Porque ele vem tratar de uma temática que nos é muito cara, que é o ensino de Geografia. E nos mostrar, quer dizer, reforçar a nossa visão de que o ensino de Geografia tem um grande desafio, mas também uma grande contribuição para a formação da sociedade, para a formação dos nossos alunos. Então, mais uma vez, professora Roselane, obrigada. Professor Pablo, parabéns pela aula inaugural. Aproveito para agradecer a nossa equipe que esteve aqui nos bastidores, Messias, aluno do curso de Pedagogia do SERES, do curso presencial, Francione, secretária do mestrado profissional em Caicó, e Alexia, secretária do mestrado profissional em Geografia em Natal. Aos colegas professores, um abraço, desejo um bom evento e que não se esqueçam de postar suas participações utilizando o chat do YouTube. Estarei no backstage acompanhando todas as atividades. Boa noite. Colegas, damos continuidade à nossa aula inaugural do mestrado profissional. Eu gostaria de apresentar a professora Roselane. Novamente, gostaria de agradecer sua disponibilidade e sua atenção para com a gente. A professora Roselane Zordan Costela é professora associada da Faculdade de Educação, da FACED, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Ensino e Currículo, no Núcleo de Estudos em Educação e Geografia, o NEEGEL, professora no Programa de Pós-Graduação em Geografia. Pois bem, essas informações são as informações que estão no currículo Lattes, mas eu gostaria de estender um minuto a mais, talvez, para dizer de que quem já trabalhou com a professora, que é o meu caso, é um prazer assim, poder conversar e conviver, mas dizer também que a obra da professora Roselane, a obra e a trajetória, é uma trajetória de engajamento no ensino de geografia, diante de temas como formação inicial, como formação continuada, material didático, o caso do PNLD, e outras temáticas, né, que eu poderia colocar dentro do ensino de geografia. E um dado que é muito importante, que eu acho que a gente não pode esquecer, que eu comentei com a professora antes de começarmos a fala de hoje,
é que a professora Roselane também ela faz parte de um coletivo que é muito rico para a produção de conhecimento no ensino de geografia no Brasil. É um coletivo que se cedia lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem professores da Faculdade de Educação e da Faculdade de Geografia, e que estão no programa de pós-graduação em Geografia. Se eu não me engano, é o único programa no Brasil, ou um dos poucos, que tem uma linha de ensino de Geografia. Eu aproveito também, já saúdo esses colegas, o Nestor Karcher, o Nelson Rego, a Ivane Tonini, a Lígia, e se eu esquecer mais alguém, depois a professora lembra. Então, para dizer da importância de tê-la aqui conosco, essa ponte Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, trazendo sua trajetória e trazendo sua produção, professora. Então, espero que tenha ele apresentado e podemos dar início a essa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Pablo, obrigada mesmo. Eu acho que o mais importante, e bem-vindo a todos, né? Então, uma boa noite a todos, a todas. Mas o mais importante, eu acho, desta apresentação é que eu tenho em sala de aula da educação básica, trabalhando com geografia, tanto nos anos finais quanto ensino médio, de 29 anos. Então, a minha trajetória é longa na educação básica. Eu estou na universidade já há 11 anos na URGS, mas eu trabalhava concomitantemente com a PUC, 18 anos, trabalhei na Faculdade de Geografia, no curso de Geografia da PUC, mas eu trabalhei muito tempo com a educação básica. E a educação básica realmente é uma coisa que nos encanta, né? É uma grande falta que me faz aqueles alunos que me faziam viver constantemente. Então, agradeço a todos, agradeço a coordenação, agradeço o Pablo, e então começamos a nossa fala. Vamos tentar fazer uma fala com leveza e fazer com que a gente que está ali à frente do ensino se sinta empoderado diante do que a gente vai falar. A escolha do tema, as diferenças entre o ensino de geografia e a educação geográfica, é um tema muito nebuloso, é um tema difícil de se falar. Mas eu penso que a forma como nós vamos abordar agora, ela vai para um determinado caminho, que é aquele do chão da sala de aula. Ou seja, como é que realmente, quando que a gente educa geograficamente, ou quando que a gente somente ensina a geografia. É claro, queridos, que esses conceitos de educação ou de ensino, eles têm ampla diversidade. O que nós vamos colocar aqui é um ponto de vista. E como o Pablo coloca, esse ponto de vista que vai estar presente aqui é consequência de um itinerário de vida. Ou seja, é consequência de toda uma vida que a gente teve, prestando atenção no ensino da geografia e vendo quais as possibilidades que nós temos, que a partir dos objetos do conhecimento da geografia, a gente possa, então, trabalhar o processo educativo. Então, vamos lá? Podemos ir passando? Muito bem. Então, eu começo com o processo de ensinar. Vocês sabem que o ensino, ele pode estar ligado, em até certo ponto, à transmissão. Eu era muito contra, assim, o processo de dizer que ensino é transmissão. Mas na forma como a gente vai trabalhar agora, nem sempre o que a gente ensina, o outro aprende. Então, nessa concepção de que a gente muitas vezes ensina para a gente mesmo e não ensina para os nossos alunos, eu trago essa concepção de ensinar mais ou menos como um processo de transmissão. Então, às vezes, as aulas maravilhosas que a gente pensa que está trabalhando com aquele grupo de alunos de geografia, tanto na educação básica quanto na universidade, parece que aquelas aulas maravilhosas são para a gente mesmo. Quando a gente vai observar que todo o processo de formação de um aluno da educação básica e da universidade, ele perpassa pelo seu lugar. Então, uma vez o professor Paulo Freire foi perguntado, mas professor, você sabe tanto de ensino e tanto de aprendizagem, me diz por onde eu começo? E ele respondeu, não há outro lugar
do que o teu próprio aluno. Então, quando a gente concebe para ensinar geografia o próprio aluno, e a partir desse momento a gente faz refletir sobre geografia, o ensino não fica descolado da educação. Então é neste caminho que a gente vai agora andar. Eu gostaria que vocês pensassem que o conteúdo de geografia, de química, de física, de biologia, da educação básica, ele serve para uma coisa, para ser esquecido. Ou vocês se lembram agora do conteúdo de química do segundo trimestre, do segundo ano do ensino? Ninguém lembra, e ainda bem. Eu não gostaria de lembrar das leis de física quando eu vou atravessar uma rua para ver a distância do carro em relação à velocidade. Não precisa, não precisa. Ou seja, o conteúdo, ele existe numa escola quando ele tem o significado de despertar no aluno um processo reflexivo. Então, o conteúdo de geografia, ele precisa despertar no aluno uma reflexão sobre estar dentro daquele objeto do conhecimento para se empoderar, para conseguir dar conta de discursos lá fora que eu possa me ocupar academicamente desses objetos. Bom, em outras palavras, quando a gente pensa, por exemplo, que está trabalhando, e isso é interessante, eu vou abrir aqui, porque já que a gente está numa aula inaugural, acho que é importante isso. Numa ocasião, um estagiário meu de geografia chegou e disse: professora, eu devo ensinar os meus alunos do 7º ano a memorizar todas as capitais dos estados brasileiros? Eu disse: deve, porque se um marciano no centro de Porto Alegre, encontrar um aluno teu e perguntar qual a capital de Tocantins, e ele não souber, o marciano vai dizer: mas você é burro, mas o teu professor era mais burro ainda, mas o professor do teu professor sim que era burro. E o meu aluno me olhou e disse: mas prof, eu nunca vou encontrar um marciano no centro de Porto Alegre. E aí eu respondi: então, querido, não precisa você pedir para que o teu aluno memorize aquilo que tem nos manuais. Não precisa. Agora, o objeto do conhecimento das capitais do Brasil são extremamente importantes para poder interpretar o espaço lá posto. Por exemplo, é muito mais importante saber por que as principais capitais do Nordeste estão no litoral e nós temos apenas uma no interior, do que saber memorizar de cabo a rabo as capitais dos estados nordestinos. É muito mais importante saber por que a capital do Pará está localizada onde ela está, sabendo na amplitude que tem esse estado, do que memorizar a capital do Pará. Então, a memorização é um processo secundário. A reflexão, que é onde faz o ensino, está junto à educação, que a gente já vai pautar isso, é que é indispensável para os nossos alunos. O significado do conteúdo. A geografia, ela tem um conteúdo com grande significado, mas os nossos alunos, professores, eles não estão na sala de aula adorando os conteúdos de geografia, não, eles adoram outras coisas, muitas outras. Então, o que a gente tem que propor para eles é o encantamento, ou seja, é trazer o conteúdo dentro da sua alma e colocá-lo dentro do conteúdo. Quando a gente está expondo uma pirâmide etária, e se a gente não coloca o aluno dentro daquela pirâmide, o avô do aluno dentro da pirâmide, e o bisavô também, e ele enquanto avô dentro da pirâmide, a pirâmide não tem sentido para ele. Então, o processo de ensino, deslocado a este significado, que vai fazer o aluno refletir o mundo, ele tem muito pouco sentido. Muito bem, o ensinar está muito próximo ao eco. Professores, isso você já vê muito, que o único profissional que está dentro do seu local de trabalho desde antes dos 6 anos de idade é o professor. Você veja que um médico, quando ele se forma e vai para dentro de um hospital trabalhar, ele foi para o hospital contado nos dedos quantas vezes em sua vida. E nós nascemos na escola, professor. Nós fazemos uma educação básica na escola, nós vamos para a escola universitária e depois nós vamos para a escola trabalhar. Isso tem um perigo muito grande, da gente reproduzir aquilo que os nossos professores reproduziram desde a época em que nós estávamos nos bancos escolares. Então, nós precisamos repensar as nossas práticas, nos reestruturar, fazer cursos como esse que vocês estão fazendo e, a partir desses cursos, refletir.
Porque nós não fazemos cursos em ensino ou cursos em linha de ensino em institutos de geografia para aprender a geografia em si, mas a aprender aquilo que a geografia tem de mais nobre, que é ensinar o outro a aprender. Então, este é um processo interessante. O ensinar também, ele representa muito mais um conteúdo, uma instrumentalização. Ele representa aqueles objetos que você seleciona para instrumentalizar esse ser humano para poder fazer o seu debate público. Sempre esse ensino será impregnado de educação, mas muitas vezes é uma educação para o mal. Então, nós temos que cuidar qual é o tipo e qual é a concepção de educação que nós vamos ter para juntar com o ensino de geografia. Então, eu montei essa nossa fala, que vai ser rápida, então eu falo mais ou menos ligeiro, mas podemos depois discutir isso na hora da reflexão. Eu montei no primeiro momento, desmembrando ensino e educação, e depois entrando diretamente na educação geográfica, que eu acho que ali é que é o nosso ponto bastante importante. Podemos passar, então? Muito bem. Então, o que seria o educar? Então, se o ensino, ele pode ser mera transmissão, ligado a uma educação que nem sempre é para o bem, ou seja, perpetuar olhares malignos, ou seja, perpetuar uma sociedade que está aí, que nós sabemos que teria muita coisa para mudar. Então, agora vamos para educar. O educar compreende um olhar mais amplo, mais contextualizado. Educar significa algo muito maior do que ensinar. O olhar educado vai fazer com que a gente tenha uma visão de mundo diferente. Vou dar um exemplo. Vocês podem muito bem estar trabalhando rochas lá na geografia, distribuição de rochas. Quando você está trabalhando rochas magmáticas, rochas intrusivas, extrusivas, sedimentares, metamórficas, de contato, quando você está trabalhando isso, você está instrumentalizando o seu aluno, que logo a logo ali depois da esquina ele vai esquecer o que ele aprendeu de rochas, vai lembrar muito pouco. Agora, se você utilizasse da rocha para refletir o que aquela rocha traz na organização econômica, política, populacional e geopolítica, aí sim, você está transformando este instrumento num processo educativo. Quando você disser que uma rocha ígnea, intrusiva, e que ela pode ter veios lá de diamante, que onde tem veios de diamante, eu tenho processos de exploração gigantescos, eu tenho mais morte do que quando a faixa de Gaza estava em ação. Dentro de uma exploração de minerais, eu percebo que a geografia serve para que este aluno reflita o mundo, e tenha uma reflexão do mundo saudável, e eduque-se para ver o mundo. Então, é nesse sentido que a geografia, ao educar, ela é formadora de vida. E a eco da geografia são as relações de mundo. Então, este olhar mais amplo é que vai significar mais o nosso processo. Podemos passar? Muito bem, vamos indo. Então, a educação, ela nem sempre está voltada para o bem. Por isso que a gente tem que cuidar disso. Porque eu sempre lembro de processos que eu vivi, que depois eu trago ali nos slides, e que eu comprovei que muitas pessoas são educadas para discutirem as diferenças de uma forma muito pejorativa. Vocês vejam que eu moro no Rio Grande do Sul, onde eu tenho muitos descendentes de italianos e alemães que não aceitam muito as diferenças. E os seus filhos que saem lá das suas casas, que vão ser meus alunos de geografia, eles saem educados, mas educados a não respeitar a diversidade. Então, a educação nem sempre é para o bem. E é assim que a gente discute nesse texto que deu ênfase a esta fala. Alguém pode ser educado, a pensar que qualquer ser humano diferente, então, ele é inferior, e mesmo assim, ele é educado. Então, é esse padrão de discussão que ele traz ali uma série de autores. Podemos passar? Muito bem. Olha só, o meu pai sempre dizia uma coisa que eu trago para a gente reparar isso. A cada agressão verbal que ele fazia, que não eram agressões terríveis, mas aquela falta de jeito de lidar com os filhos, ele sempre dizia, depois que eu recuava, não leve a mal, minha filha, eu fui educado assim. Tá vendo? Então, o educado assim, ele tem o sentido também de educar para ver o mundo de uma forma muito diferente, muitas vezes nefasta e pejorativa. Então, o processo de educação que a escola é responsável não é para esse.
O processo de educação que a escola é responsável não é o aluno pedir licença, bater na porta. O processo de educação de responsabilidade de uma escola é fazer com este aluno que saia para o mundo e consiga no mundo enxergar as invisibilidades e defender a justiça, o senso comum, a partir dos objetos do conhecimento que a escola fornece para eles. Então, é esse sentido que a gente dá para a educação. Podemos passar, então? Muito bem. Então, o que eu trago aqui é que isso é muito interessante. Você sabe que a pesquisa de pós-doutorado, ela foi feita em cima de formação de professores. E eu trabalho as narrativas e trabalho autobiografias. E nessas autobiografias é que a gente percebe o quanto o professor, ele é composto por muitos outros. O quanto a história de vida da gente influencia diretamente na forma como a gente vai trabalhar com os alunos professores. Pensem comigo, um professor sempre de classe média, ainda bem, não estou de forma alguma, né? De classe média, que não teve nem grandes dificuldades, que seguiu a sua vida, seu curso de vida normalmente, quando ele vai trabalhar os índices de mortalidade, ou quando ele vai trabalhar a expectativa de vida, ele trabalha com a visão de mundo que ele teve. Aquele professor que a única oportunidade que teve foi uma escola federal, que estudou escola pública, que seus pais morreram muito antes do que aqueles números que estão aparecendo no quadro, o olhar dele sobre os números é outro. Então, nós, professores, em função dos itinerários de vida que nós temos, nós trabalhamos a geografia de forma diferenciada, queridos. E isso é uma coisa interessante. E aí, aonde está o nosso processo? É entender que nós temos que romper com paradigmas de itinerários. Nós temos que pensar que o nosso aluno que está ali na frente, ele tem direito de viver e de construir os seus próprios itinerários. Então, aquele professor que teve um itinerário de vida, aproveite-se daquilo e explore os objetos do conhecimento em relação a isso. Mas não deixe tomar conta somente a vida que ele viveu. Ou seja, é preciso romper com esses paradigmas de itinerários de vida, de história ou de herança que a gente traz. Isso não significa que a gente não possa ser o que é. Significa que a gente tem que ter o cuidado de não impor dentro dos objetos do conhecimento somente aquilo que nós pensamos sobre ele. Isso não é fácil, porque nós somos seres ideológicos e políticos. Podemos passar, então? Vamos indo, vou cuidando sempre o relógio. Em cada ato de ensinar, existe uma definida e evidente intencionalidade. Porque, como diz Tardif, né, o professor, ele é concebido de saberes. O professor é concebido de saberes que vem da escola de onde ele estudou, da família de onde ele veio, dos grupos que ele participou e da universidade que ele veio. Então, na minha pesquisa ficou muito claro que a maior parte da formação e autoformação dos meus sujeitos de pesquisa, eles vêm exatamente das relações. É impressionante isso. Então, professores, sabe o que a gente tem que fazer? É ressignificar esses nossos saberes. E é ser cada vez melhor em função do significado desses saberes. Sabe, profs? E um dia a minha filha chegou em casa e disse assim: mamãe, eu gosto muito de matemática. Eu disse, meu Deus, ela gosta de matemática, por que não é de geografia? Eu disse, por que, meu amor, que você gosta tanto de matemática? E ela me respondeu, porque a professora sabe quando eu não sei. A coisa mais simples e mais complexa e mais bonita do que um professor entender quando o seu aluno não sabe? A coisa mais perversa do que um professor terminar uma oratória e dizer assim, agora levante a mão, aluno, quem não compreendeu o que eu falei. Vocês vejam que 90% do aluno que não compreendeu não vai levantar a mão, porque afinal de contas ele vai explicar tudo de novo. Então, olhar nos olhos dos nossos alunos, principalmente de educação básica, e perceber quando a gente vê que não entrou aquela ficha ainda, e fazer aquelas reformulações, as explicações. Isso vem dos saberes, porque a universidade não ensina. Podemos passar? Então, nesse sentido, né, a gente tem que pensar o que a gente faz com aquilo que os outros fizeram da gente. É impressionante isso. Pinal já dizia isso, né, que a gente precisa pensar o que estamos fazendo com o que fizeram com a gente.
Então, nós, como somos seres muito diferenciados, nós absorvemos processos muito diferentes do que outros que absorvem os mesmos processos. Por isso, não temos nunca 2 professores exatamente iguais, mas temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade maior que qualquer outro profissional. Nós tratamos com pessoas que nós não conseguimos trazer de volta depois que nós cometemos qualquer coisa. E é verdade. Pensem comigo, quando vocês vão numa consulta médica e estão com uma dor de garganta terrível e o médico vai lá, coloca um antibiótico, entrega para você a receita e diz, se você não melhorar em 10 dias, volte. Eu quero ver qual o professor que, se cometer qualquer coisa, vai dizer assim, querido, quando você for lá para o teu mundo, daqui uns 30 anos, e você achar que eu fiz, pode voltar, não volta. Aluno não volta, gente. A responsabilidade que nós temos em cada aula é grande. Aluno não volta mais. Não tem receita, não tem medicamento. O que nós fazemos e marcamos nos alunos na sala de aula é eterno. Por isso, o professor é um ser diferenciado em relação a isso, né? Podemos passar? Muito bem. Então, quem é o professor? Porque para a gente saber aquele que ensina e aquele que educa, nós temos que trabalhar um pouquinho para entender quem é o professor. Dia 14 de outubro, a imprensa toda para dizer que o professor, ele tem a profissão mais importante deste mundo, porque afinal de contas, sem o professor não existe nenhuma outra profissão. Que o professor é um ser vocacionado, que ele ama o seu trabalho acima de tudo. Chega a 16 de outubro, ninguém mais fala em professor. Então, queridos, o professor não é um ser vocacionado. Nós não nascemos professores. E por nós não nascermos professores, e por nós nos construirmos professores, nós devemos receber salários. Quem é um ser vocacionado, que nasceu para ter filho, não vai ganhar um salário a cada filho que teve, nem um padre não vai ganhar o salário porque vai ser padre. O professor é um profissional em educação, ele é empoderado de conceitos, ele compreende como o outro aprende, que isso é uma coisa importante e difere de outro profissional, então ele não nasce professor. E ainda bem, eu não nasci professor, eu me constituí professora. E graças a isso temos esse curso, temos as linhas de pesquisa de ensino, que é para dizer, professor, para um pouquinho, bate contra a rocha e perceba o quanto você pode se reconstruir para não morrer enquanto professor. O professor não ama o que faz acima de tudo. Não ama, não precisa. Nós respeitamos o que fazemos, somos respeitados por aquilo que fazemos, mas nós amamos outras coisas mais do que ser professor. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. É muito bom ver quando a gente consegue despertar os nossos alunos algo e saber que eles serão muito melhores do que nós. Esse é o nosso grande poder, é formar alguém que será muito melhor do que nós. O professor é aquele, queridos, que permite muito mais perguntas do que resposta. Se eu perguntar para vocês agora quem inventou o avião, vocês me diriam quem foi e ainda me diriam que lá nos Estados Unidos estão contestando. Mas se eu perguntar para vocês quem inventou o guardanapo de boca, provavelmente vocês não saberiam. Ou saberiam poucos, 1 ou 2%, só que vocês usam guardanapo de boca praticamente todos os dias, mais uma vez por dia, e o avião não. Então, a escola nos formou para deixar a cientificidade e a pergunta longe da gente. Vamos mudar essa escola. A escola serve muito mais para a pergunta do que para a resposta. Vocês vejam que os alunos de educação infantil até o 5º ano, eles perguntam muito. Eles perguntam demais. Quando eles chegam no 6º ano, numa segunda-feira de manhã, os 2 primeiros períodos são de língua portuguesa. E a professora trabalha aqueles verbos cantando, eu amo, tu amas, ele ama. No 3º e no 4º período, então, vem a professora de matemática e trabalha a fração. No último período, chega o professor de geografia e trabalha a batalha naval em coordenadas geográficas. O que acontece com esse aluno? Ele sai ao meio-dia do colégio sem ter feito perguntas, porque, afinal de contas, nós contamos tudo o que sabemos e não permitimos que o aluno pergunte. Eu não estou aqui penalizando professores, muito pelo contrário, estou me penalizando, sabendo que as universidades não nos ensinam muito que a educação básica tem que ser um conjunto de perguntas. Perguntas. Como a escola não consegue responder tudo que um ser humano precisa perguntar, nós temos que ensinar este ser humano a perguntar.
E a pergunta que vem fora de hora, ela é a mais encantadora. E a pergunta que, por um acaso, eu não sei muito bem, porque eu tenho que estabelecer relação com a física ou com a química, esta é a mais encantadora. Então, eu penso que um professor é diferente por todas essas razões. Vocês vejam, queridos, se por um acaso agora nós tivéssemos um problema técnico e chamássemos um técnico para arrumar este nosso trabalho, ele viria aqui, arrumaria este trabalho, né? Iria embora, consertava, fazia pouca conversa e pronto. Por que que ele não é um professor? Porque ele aplica exatamente o que ele aprendeu. Aprendeu a arrumar os computadores, aprendeu a arrumar este nosso veículo que estamos usando. Ele não disse para nós, agora eu vou mostrar para vocês como se arruma. Porque se vocês compreenderem... Não, ele não diz isso. Um taxista não nos ensina a dirigir. Um dentista não nos ensina. Não, por isso que professor é diferente. Porque o professor, ele não aplica diretamente aquilo que ele aprendeu. O professor ensina o outro a aprender. Por isso, queridos, que a escola não ensina a ler mundo. Porque quem está ensinando a ler mundo não sabe qual mundo os seus alunos vão viver. A escola, queridos, ensina como se lê o mundo. Ensinar como se lê o mundo é muito diferente de ensinar a ler o mundo. Ensinar como se lê o mundo, queridos, é educar geograficamente. Vocês imaginem se há 19 meses atrás eu mostrasse para vocês uma multidão de máscara, se vocês iam imaginar que nós estávamos passando por isso. Pois é, nós não nos preparamos para esse mundo. E nós não preparamos aluno nenhum para este mundo. Agora, se a gente ensinar o aluno como ele lê e como ele enfrenta desafios, provavelmente ele passará por situações dessas de uma forma muito melhor. Podemos passar, por favor? Então, vamos lá. Então, na geografia, como é que acontece isso? A geografia tem um conceito, que para outros pode ser categorias. E esse conceito, que é o espaço geográfico, ele está embutido de conteúdos, né? Esses conteúdos, gente, vocês já se perguntaram quem é que colocou nos conteúdos de geografia que tínhamos que ensinar escala? Quem colocou? Ou seja, da onde vieram os conteúdos postados nos nossos manuais? Veja que se a gente compreender a historicidade dos objetos do conhecimento que a gente está ensinando, a gente vai quebrar modelos, professores. Porque o maior erro da geografia é reproduzir modelos por nunca tentarmos quebrar. Vocês vejam o modelo mais triste, que é o modelo de movimento e rotação. Onde nós todos, pegamos aquele globo, colocamos uma lanterna de um lado, tocamos aquele globo de oeste para leste e mostramos esse modelo constantemente, professores. Só que o nosso aluno, ao sair na rua, o sol se põe atrás de um horizonte. E quando nós olhamos o globo, esse horizonte está na vertical. E nós não nos damos por conta que aquele globo que nós estamos replicando, aquele modelo de movimento de rotação, nunca vai fazer o aluno refletir sobre para onde ele está indo em relação ao universo e à Terra. Então, nós precisamos contextualizar historicamente os nossos objetos do conhecimento. E precisamos romper os modelos. Romper modelos, muitos modelos. Eu me lembro do meu professor de história, que ele trabalhou a vida inteira com aquela maldita pirâmide social, com os escravos, com os escravizados, com os servos ou com os pobres, sempre embaixo. E nunca o professor de história quebrou esse modelo enquanto eu era aluna dele. Nunca ele disse, isso existe. Mas, na verdade, o modelo que deveria existir numa sociedade seria outro e muito mais horizontalizado que verticalizado. Então, está vendo que a simplicidade, o olhar mais simples sobre o objeto do conhecimento vai fazer com que a gente eduque geograficamente. Podemos passar? Vamos lá. Podemos passar a isso. Então, vamos lá. Muitas vezes, dentro dessa lógica do que é educar e do que é ensinar, a gente percebe que um instruído pode ser um grande ignorante. Vocês sabem que uma vez
alguém da rádio, que eu estava escutando um programa de esporte, ele disse assim, o Ronaldinho Gaúcho tinha feito um gol quando ele jogava lá no Atlético Mineiro, e ele disse assim, será que o Ronaldinho Gaúcho fez o gol porque ele era inteligente ou porque ele ensaiou a jogada? Levei anos para esquecer isso. Será que os meus alunos que passaram por mim na geografia, eles passaram porque ensaiaram aquelas aulas maravilhosas que eu dei para mim mesma, ou porque realmente eu desenvolvi uma inteligência espacial, geográfica, um pensamento geográfico para eles se defender mundo afora? Isso ficou muito em mim. E cada vez isso volta. Será que os alunos na educação básica, eles ensaiam ou será que eles se tornam mais inteligentes? Muito bem. Então, vamos para o educar e o ensinar geograficamente, né? Então, se a gente pensar no engenheiro, e esse engenheiro fez aquela matemática forte na universidade, e ele saiu um profissional de excelência, ele construiu viadutos, ele construiu prédios envidraçados, ou seja, ele é muito bem instruído. Mas esse engenheiro nunca pensou em fazer uma casa onde o morador de rua pudesse carregar nas costas dentro de uma mochila para se sentir mais digno durante a noite. Temos uma diferença forte entre ensinar, instruir e educar. Na geografia é a mesma coisa. No momento que nós estamos trabalhando os objetos de conhecimento da geografia, desde os mais físicos que sejam, até os mais humanos e geopolíticos, sempre a gente tem que se perguntar até que ponto eu vou instruir e até que ponto eu vou educar. Eu posso trabalhar qualquer objeto da geografia pensando na reflexão que esse aluno possa fazer e ser uma pessoa melhor depois lá fora no mundo. E isso é chamado uma geografia mais humanizada, que é a geografia que particularmente eu acredito. Podemos passar então? Muito bem. Então, a diferença entre o conteúdo em si e a reflexão feita nele, pronto, é o ato de ensinar. É isso. Então, veja aqui, tudo depende, claro, de quem está ensinando e qual é o propósito de quem está ensinando. Porque a escola é um lugar político. Ele não é partidário, mas ele é político. E o professor é um ser político, que carrega nele o senso de justiça, que carrega nele a formação de outro ser humano que possa transformar o que está lá fora. Então, o conteúdo em si, sem processo reflexivo, ele é só um instrumento que pode servir para o bem e que pode servir para o mal, esquecido ou não. Agora, o conteúdo refletido, Morin já disse, né, que o conteúdo memorizado, ele é computadorizado, que o conteúdo organizado, ele é o processo de conhecimento, e que o conteúdo refletido, ele é a sabedoria. Então, nós temos que ver o quanto nós... Tanto é, queridos, que quantas provas nós enxergamos os professores perguntando aquilo que eles ensinaram diretamente. Ou seja, eu estou ensinando o movimento não vou falar de novo movimento de rotação, estou ensinando os tipos de chuva, na prova vem, escreva os tipos de chuva. O que eu estou fazendo? Reproduzindo aquilo que eu falei. Eu sou um taxista ou um médico, não um professor. Agora, se eu coloco ali naquela prova uma situação de chuva ocasionada há pouco tempo e digo até que chuva era aquela, e ele tem que me explicar por que aquela chuva ocorreu naquele momento, e ainda estabelecer relações sobre aquela chuva e os alagamentos que possam ocorrer, eu estou educando, eu não só estou instruindo. E aí muitos professores, quando eu falo isso, me dizem assim, ô Roselane, mas e tempo para fazer isso com aquele monte de conteúdos que temos? Ô queridos, aquele professor que diz, venci o conteúdo de geografia nesse ano, ele foi vencido. Se ele venceu todos os detalhamentos, ele foi vencido. Porque em cada ano letivo, a gente tem que pegar o essencial e ensinar este aluno a estabelecer relações com outras coisas que poderão vir. Aquilo que é de memorizar, faz de conta. Ele olha ali, ele pode até fazer a atividade, mas aquilo é secundário. O mais importante é você extrapolar o processo que está no livro didático ou no manual, estabelecendo relações daquilo com o mundo e com o próprio aluno. Então, essa é uma coisa interessante. É isso que a geografia é fantástica. É porque ela consegue colocar o aluno para dentro dela. Não há coisa mais linda do que isso. Coisa que outras ciências dificilmente fazem. E outra coisa, se um dia vocês puderem, leiam sobre
o espaço ausente, que foi o conceito que eu trabalhei na minha tese. Nós, professores, trabalhamos com espaço ausente. Nós trabalhamos com a Europa e esses alunos nunca foram para a Europa e talvez nunca vão ir. Nós trabalhamos com a Índia e esses alunos nunca vão ir. Então, como é que um professor de geografia faz com que esses alunos entrem no cotidiano e coloquem a Índia para dentro deles, gente? Como é que a gente vai fazer com que aqueles alunos consigam conhecer o mundo pelos teus olhos que nem você conhece? Então, esse é o bárbaro da geografia. E muitas vezes nós passamos repetindo altitudes, localizações e não pegamos o essencial, o bonito, tá? Podemos passando? Ih, que medo que o tempo não dê, mas eu interrompo. Então, o olhar educado sobre o ensino, isso é interessante, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, é que a geografia, ela tem 3 pontos principais, no meu entendimento. A desnaturalização, o estranhamento e a humanização. Um terremoto, queridos, não são as pessoas do Rio Grande do Sul empurrando uma placa tectônica para cima do Rio Grande do Norte. O terremoto é um elemento natural, mas o que não é natural é um terremoto 7,8 na escala Richter, matar 4 pessoas no Japão e matar 1000 no Equador. Então, a geografia serve para desnaturalizar, para colocar o natural para dentro do social e investigar por que aquilo acontece. A geografia serve para estranhar. Ô, professores, quantas vezes vocês foram fazer uma fezinha lá na lotérica e viram a caneta agarrada num cordão? Foram ao banco fazer alguma coisa e viram que a caneta e o grampeador estão agarrados. E nós passamos por isso. Isso me parece que é natural na vida da gente. Nós não estranhamos mais que alguém pode roubar aquilo. Ou seja, o roubo de caneta, ele naturalizou-se. A geografia serve para estranhar aquilo que naturalizou-se. Estranhar aquele que está lá, no morador de rua, mas não dizendo coitado dele com uma reflexão simplista, mas entendendo por que ele está ali e o que nós podemos fazer para tirá-lo dali. Então, ela é humana, né? Ela é humanizada. Podemos passar? Vou tentar ser mais rápida nos outros, então. Vamos passando. Bom, então, é isso. Bom, não faz mal, pode deixar aí. Naquele slide é o sentido de que a gente só humaniza, na verdade, quando a gente é verdadeiramente humano. E aí nós vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, porque todos vocês... É isso aí, que muitas vezes a gente precisa se deseducar das nossas histórias de vida para poder nos humanizarmos, né? Podemos passar, depois se sobra tempo eu conto algumas coisas relacionadas a isso. Agora vem uma coisa interessante também que traz essa discussão. O complexo nunca é o difícil, nunca. O complexo é a tessitura. Então, vocês imaginem que eu acredito que poucos professores fazem isso ainda, que a gente trabalhava o continente americano num ano, o continente europeu, e nós tínhamos manuais didáticos que separavam o mundo pobre de mundo rico. Você veja o que fizeram com a geografia, o quanto deixaram ela simplista e difícil. Não existe trabalhar o continente africano sem tecer com o continente europeu e com Porto Alegre e com Rio Grande do Norte, seja lá onde estiver. Então, essa tessitura é o complexo. Essa compartimentação é o simplismo. Por que a geografia perde espaço, professores? De tanto que ela compartimenta, de tanto que os objetos do conhecimento são compartimentados. Gente, as coisas, elas são... É uma tessitura. Ou seja, um rio, ele não existe só numa região do Brasil. Eu não posso trabalhar o rio naquela região. Eu tenho que trabalhar o rio na sua continuidade. Os espaços, professores, eles são contínuos. Vocês vejam que no mapa, professores, aquela linha preta que separa o Cerrado da Amazônia, que lá no mapa é uma linha infinitamente pequena, tem mais de 100 quilômetros. E naqueles 100 quilômetros, muita gente morre. Então, esse simplismo é que complica. Agora, tornar complexo é tornar reflexivo, é fazer a tessitura, é trabalhar uma geografia diferente, que realmente cause o encantamento. Podemos passar? Vamos lá? Muito bem. E aí, para essa primeira parte aqui, claro que não tem muitas, não pensem, senão eu vou ficar aqui falando a noite inteira, eu vou obedecer muito bem o meu tempo. Mas vocês devem conhecer isso, e é muito interessante. E é isso que eu estou falando.
Durante algum tempo, pensei que a atitude mais correta para um professor seria permanentemente oferecer chaves para os cadeados, oferecer fios de lã para o aluno seguir os labirintos, oferecer a luz para clarear onde ele estava, oferecer a receita perfeita para ele fazer o bolo e nunca errar. Pois é, cansou-se disso. Hoje, o mais interessante é oferecer inúmeros cadeados para que ele possa descobrir as chaves. O mais interessante é fazer com que ele apalpe as paredes do labirinto, para ele poder construir estratégias para sair das dificuldades que ele tenha. O mais interessante é deixá-lo sim no escuro por muito tempo, para ele poder sair da caverna e enxergar por ele mesmo as possibilidades que o mundo traz, e não eu levar a luz cada vez que ele quer luz, porque a vida não vai fazer isso. O interessante é entregar um bolo ou uma comida maravilhosa e que ele, pelo olfato, pelo gosto, pelo tato, descubra quais foram os ingredientes. Interessante mesmo é se ele, a partir disso, também disser quanto vai de cada ingrediente. Então é isso que nos faz professor. Podemos passar, isto é educar, isto é complexidade, né? Isto é geografia. Então, para que a gente conceba esse processo, para que a gente entenda, e eu comece agora, nesses últimos minutos que eu tenho, comece a fazer uma síntese daquilo que a gente falou, né? E que a gente faça isso, o meu desejo que vem depois, que é nós tomarmos esse belo café para a gente poder fazer essa síntese. O professor, então, aquele que não nasce professor, ele precisa partir sempre do seu aluno. Isso não é novidade para vocês, mas é bom de vez em quando refletir sobre isso. Partir do aluno é poder colocá-lo para dentro da própria geografia. Isso é uma coisa interessante. Ou seja, no momento em que eu coloco o meu aluno para dentro da geografia, ele começa, então, a dar sinais de que nós começamos por ele. Respeitar aluno acima de tudo, não só no ensino de geografia, e conceber a escola como um lugar de transformação. Aquele aluno que entra com a gente e sai do mesmo jeito que entrou, é porque nós não fizemos o nosso papel. Então nós temos que conceber que a escola é capaz de transformar, que a geografia é um caminho para isso. E que quando eu estou lá na geografia, e que o mapa na educação básica e na nossa vida é um texto, e que o texto, e que se ele é um texto, ele não serve nem para ser pintado, e nem para ser passado com papel vegetal por cima. E que o mapa que representa o nosso espaço deve ser lido, interpretado e reconhecido nas suas entrelinhas. E que para que a gente faça realmente uma leitura de mapa com os nossos alunos, nós precisamos fazer com que eles interpretem os elementos do espaço, interagindo e tecendo um elemento junto ao outro. Então, nós temos possibilidades de transformar o nosso aluno. Vocês podem ter a certeza que nós temos. O que nós temos que fazer é repensar sobre os processos. Sabe, professores? A águia é uma das aves que mais vive, em torno de 70 anos. Aos 45 anos, a águia começa a morrer se ela não se reformular. As suas presas, elas ficam juntas à palma da pata. O seu bico, ele entorta e ela não consegue mais comer. E as suas penas ficam cansadas. Se ela não parar diante de um paredão rochoso e bater aquele seu bico até quebrar e que cresça outro. E com o bico ela arranque as suas garras. E com as garras e bicos novos ela arranque as suas penas cansadas, cheias de poeira e de umidade. E venham penas novas. Ela morre aos 40 anos de idade. Então, professores, nesta minha vida, eu já vi professores nascendo mortos. Este curso que vocês estão fazendo é justamente para tornar o professor cada vez mais vivo. É esta a nossa intencionalidade. Quando a gente fala em educar geograficamente, a gente está falando em imbuir, em empoderar, em dar para este aluno a autonomia de discutir sobre o mundo.
e nunca esquecendo que essa discussão sobre o mundo de uma forma mais ética possível e melhor possível. Depois, quando a gente chegar no final, eu fecho então com o processo que diferencia de forma muito concreta o ensinar do educar. Então, chegando até aqui, nós compreendemos que o educar não é só pelo bem e que o ensinar geralmente está preso a um educar, mas depende do educar que ele está. Vimos até aqui que o educar é ampliar o processo de significado dos nossos conceitos e, a partir daí, este aluno discutir o mundo de outra forma. Muito bem, então, o meu desejo a todos vocês, acompanhado deste café, vamos lá para poder encaminhar para o fechamento. Que continuamos a escrever, professores, com tinta e com o coração, nossas histórias de vida. Não importa se longas ou se breves, se alegres ou com marcas de dor e sofrimento. Mas, acima de tudo, importa sim que todas elas venham impregnadas de autoria, professores, com relevante produção de sentido. Também esse sentido para a humanidade. Quem diz isso pode passar? Quem vai falar isso é Fossati, é Abraão, é Neuza Frisson, é muitos outros autores que escrevem sobre a formação de professores, seus itinerários e a relação desses itinerários com a educação e com o ensino. Podemos passar, então? Muito bem. Então, o que nós temos, professores, que ter é o encantamento. O encantamento de acreditar que o mais importante na nossa vida não é o objeto do conhecimento que nós aprendemos diretamente na universidade, mas é entender aluno. Isso é importante na nossa vida. Entender aluno, compreender quando ele não compreende e saber de dentro dos nossos objetos o que realmente será significativo. Então, por favor, pode passar. Talvez vocês conheçam de Rubem Alves. Havia um homem apaixonado pelas estrelas. Para ver melhor as estrelas, ele inventou a luneta. Aí formou-se uma escola para estudar a luneta. Desmontaram a luneta, analisaram a luneta por dentro e por fora. Observaram seus encaixes, mediram suas lentes, estudaram a sua física óptica. Sob a luneta de ver as estrelas, escreveram muitas teses, fizeram muitos seminários e encontros. Tão fascinados ficaram com a luneta, que estes homens nunca mais olharam as estrelas. Então, professores, não vamos nos fascinar tanto com os objetos de aprendizagem, vamos nos fascinar muito mais com o aluno. E nós somos capazes de aprender isso. No momento em que a gente fizer esse discernimento entre o que é ensinar, simplesmente pela instrumentalização, e o que é educar geograficamente. Então, isso é um processo importante. Dentro deste foco e desta lâmina, sei que já deram os 45 minutos, se eu for encerrar, mas dentro desta lâmina aqui, eu gostaria de encerrar, como eu sempre encerro as minhas falas, e quem já me ouviu, já ouviu falar nisso, mas que são memórias que eu trago, que eu ressignifico e que me fizeram mudar quando eu fiz o meu doutorado. Eu fiz o doutorado numa escola de periferia. E quando eu cheguei para entrar numa turma de 8ª série antiga, estavam lá meia dúzia de alunos, com uma porta semi-aberta que não conseguia fechar, toda ela pichada. Eu entrei para dentro da sala de aula e estava saindo o professor de história, com aquele livro bem grosso do Arruda, e estava escrito lá no quadro, bem em cima, União Europeia. Esse professor saiu, eu me apresentei, disse que estava fazendo o doutorado, que ia ficar com aquela turma durante 1 ano e que então eu estava gostando que ele tinha falado sobre a União Europeia, porque eu iria trabalhar uma música da Itália. Ele disse: trabalhei sim, de forma interdisciplinar com o professor de geografia.
Queridos, passou-se um tempo, ninguém foi ver o que eu fazia com os alunos. Mas chegou um determinado momento, depois da 10ª oficina, uma menina levantou o braço e disse: professora, Caxias do Sul fica dentro ou fora de Porto Alegre? É uma cidade gaúcha que está distante de Porto Alegre, a quase 200 quilômetros. Eu não disse para ela, mas o que é isso, menina? Da onde você tirou? E os colegas não fizeram, não, porque muitos tinham dúvidas muito maiores. Aí eu disse, meu amor, posso te responder na próxima aula? Não sei até hoje o que eles pensaram. Uma doutoranda em geografia não sabia se Caxias do Sul ficava dentro ou fora de Porto Alegre. Mas antes de eu te responder, eu queria saber por que você tem essa dúvida. E ela me disse, da porta da minha casa, quando eu saio na rua de chão batido, eu vejo os prédios de Porto Alegre. Desço até a Bento, pego o ônibus, ele nunca para e vai até a rodoviária. Ou seja, eu nunca tenho que descer. Na rodoviária eu pego outro ônibus e já fui 2 vezes a Caxias. No momento eu pensei, meu Deus, tomou Dramin, né? Dormi o tempo inteiro, mas fiquei quieta. Vou a Caxias e o movimento nunca para. Chego na rodoviária de Caxias e parece que eu estou dentro de Porto Alegre de novo. E quando eu chego na casa do meu amigo, eu enxergo os mesmos prédios de Porto Alegre. Não teve dúvidas. Chegou no final da aula, fui eu, o tio da Kombi e ela, até a casa dela. Tirei foto do lado dela e tirei foto dos prédios que ela enxergava. Fui a Caxias e tirei foto dos prédios de Caxias. Cheguei na outra semana, ou 15 dias depois, juntei todos eles e disse, meu amor, eu vou te ensinar 2 coisas hoje. Primeiro, sempre faça perguntas. Nunca tenha medo de perguntar, porque a primeira coisa que ela me disse, vou te perguntar uma coisa que sempre tive medo de perguntar. O outro, se eu olhasse com os meus olhos, Caxias e Porto Alegre, eu não saberia dizer. Pus as fotos, na época ainda se revelavam as fotos, uma foto ao lado da outra, e os prédios eram praticamente iguais. Mas agora, meu amor, você vai entrar dentro dos meus olhos. Peguei o dedinho dela e fui descendo até a escala do mapa. Antes dela bater o dedo no mapa, ela disse, meu Deus, professora, tem mais de 100 quilômetros, não pode estar dentro. E os outros que estavam do lado disseram, meu senhor, daqui a Europa tem uma mão cheia. Por que eu estou contando isso? Vocês lembram do título? O título dizia, União Europeia. Pois é, os professores estavam trabalhando União Europeia e nunca levaram seus alunos a pensar se Caxias ficava dentro ou fora de Porto Alegre. A União Europeia estava estampada de forma interdisciplinar com a geografia, mas não se deram por conta que muitos dos seus alunos não entendiam nem o espaço que estava. Então é isso. Tem um 2021 maravilhoso, cheio de luz, pode passar, por favor, que ali eu trago. Um 2022, um 2023, sejam felizes, sejam leves e com muita responsabilidade com a geografia e com os alunos. Desculpem, eu passei 4 minutos do tempo que eu estava cuidando, então que vocês tenham um ótimo curso. E, por favor, quando quiserem falar comigo, eu estou deixando o meu e-mail ali. Eu tenho muitos textos que falam dentro desta dinâmica, e vocês viram que eu trago muito mais a prática, de repente, que a teoria, mas dentro disso a gente pode conversar bastante. E esse texto também, que é o pano de fundo dessa fala, a gente também pode socializar. Muito obrigada ao Pablo, obrigado a todos que me convidaram, e espero um dia poder estar aí com vocês, sem ser à distância, porque eu acho o lugar onde vocês moram, tanto interior quanto litoral, muito lindo. Muito obrigada, então. Eu vou aplaudir em nome de todos e agradecer. A fala foi maravilhosa. Estou acompanhando aqui no YouTube, no chat. Então, professor, enquanto você toma água, eu comecei aqui com 2 ideias para a gente começar a conversa. Não precisava ficar tão presa ao relógio. E só dizer que chegamos a 85 pessoas aqui, todas super engajadas e compartilhando ideias, e muito rico.
e, ao mesmo tempo, dizer que tem colegas diversos, professores, futuros professores, licenciandos, acadêmicos do PIBID, da Residência Pedagógica, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Regional do Cariri, direto do Crato, do Instituto Federal do Ceará, da UERN, temos colegas aqui da Unimontes, o nosso colega Gustavo Cepolini, a nossa colega Mariana Meirelles, lá do Recôncavo, e todos aqui, eu não vou ler todos, a professora Eugênia, a professora Ione já estavam aqui, então dizer o tanto que foi muito importante esse momento. Então, eu já queria começar aproveitando, professora, com essa ideia de tantas pessoas conectadas ao mesmo tempo, e você enfatizou uma coisa muito interessante sobre os objetos de conhecimento. E enquanto eu estiver fazendo essas perguntas e a professora estiver falando, gente, vocês podem alimentar o chat. Eu já consegui separar algumas questões a mais aqui, tá? Do que eu vou fazer dois pontapés iniciais aqui, aproveitando o Ronaldinho Gaúcho. Primeiro, professora, você falou dos objetos de conhecimento, e os objetos de conhecimento ganham hoje uma reverberação maior com a BNCC, né? Acho que talvez no PCN eles não tivessem tão presentes, aonde os conteúdos e conceitos fossem mais evidenciados. Então, isso é muito interessante também de ver uma transição e uma transformação do currículo, né? Quando a professora coloca o mundo como um objeto de conhecimento, eu acho muito importante colocar entre os objetos de conhecimento os conteúdos, os conceitos, os processos, né? Esse conjunto de elementos que poderiam constituir o mundo ou a Terra com T maiúsculo. É que eu vou muito para o Eric Dardel, que é um autor que eu uso, e meus alunos não aguentam mais. Mas o homem e a Terra, de novo, né? Como aquela geografia clássica. Então, professora, eu queria lhe perguntar, então, diante dos objetos do conhecimento, e é uma pergunta minha que eu tenho feito com os próprios alunos, qual é a importância de resgatarmos os princípios que aparecem na BNCC, mas vêm desde a geografia clássica. Eu gosto de usar muito o princípio de conexão, que talvez daria conta de exemplificar o caso que você diz de uma escola no interior do Rio Grande do Sul, onde esses alunos trazem educações diferentes, estabelecem um tipo de conexão, né? O princípio de conexão vem do Jean Bruin, ou talvez de analogia, que vem do Humboldt, esses princípios. Então, qual seria a importância de também trazermos os princípios, talvez articulados com os objetos de conhecimento, né? Então, acho que essa é uma primeira proposição, professora, visto que os princípios, eles ampliam de alguma forma, né? Com a turma de estágio, os alunos ficam um pouco bravos quando eu falo para eles assim, gente, às vezes é mais interessante ensinar sobre analogia do que paisagem, lugar, né? Aí os alunos falam assim, mas eu estudei paisagem, eu estudei território, e ficam muito frustrados. Esse é um ponto, tá, professora? Então, eu acho que eu gostaria de ouvi-la. E a outra questão que eu coloquei aqui, deixa eu só ver aqui. Tem a ver com uma pergunta que a professora Larissa, eu acho que ela é licencianda, o nome dela que eu anotei, que ela fala aqui esse exemplo mesmo da escola, né? Dessa escola que recebe alunos com educações diferentes, né? A gente vê hoje nos currículos a questão do reconhecimento da diferença, do reconhecimento do outro, a questão da empatia, a questão da alteridade. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, professora, para mim enquanto isso eu vou resgatando a fala dos nossos colegas, tá bom? E depois eu vou ler aqui também os comentários. Sim, mas é que, Pablo, você trouxe uma pergunta que daria uma palestra, então eu vou ter que... Então, vamos pensar. Então, só uma. Responda só uma. Não é isso, eu vou responder, mas às vezes a gente simplifica muito se a gente não... Olha só, que coisa interessante. Primeira coisa, Pablo, se você me permite, a diferença entre conteúdo e objetos do conhecimento. Então, o que é o conteúdo? O conteúdo é aquela relação que vem lá no sumário do livro didático.
O conteúdo, ele é desprovido de intencionalidade no primeiro momento. Ele vale para todo mundo a mesma coisa. O objeto do conhecimento é quando ele está dentro de uma habilidade. E aquela habilidade faz com aquele objeto do conhecimento a tessitura com o processo. Por isso o verbo no infinitivo. Então, quando a gente diz assim, ó, caracterizar é um processo. O objeto do conhecimento é um veículo que vai fazer o aluno a aprender isso. E o contexto é o que vem na sequência. Então, objeto do conhecimento é o que está dentro da própria habilidade. E olha só, vou fazer uma coisa aqui, ó. Vocês enxergam essa garrafa? Essa garrafa aqui, nesse momento, ela tem água. Daqui um pouco ela pode ter vinho, amanhã ela pode ter suco, mas a garrafa continua a mesma. A garrafa é o conceito, é o que há de mais abstrato, é o que há de mais relacional que a gente possa ter. E o conteúdo é o que preenche isso. E o conteúdo sai dessa garrafa e se torna objeto do conhecimento quando ele está prestes a uma habilidade. E por que uma habilidade não é um objetivo? Porque o objetivo, ele é externo ao ser humano. Eu posso ter o objetivo de comprar um apartamento ano que vem, ficar sentada a vida inteira e não comprar um apartamento. E continua sendo meu objetivo. E a habilidade, ela vem internamente do processo do aluno. Por isso que eu falava tanto que tem que começar pelo aluno. Porque, na verdade, eu vou partir dele para poder desenvolver a habilidade. E a competência não é aplicar o que aprendeu. A competência é compreender como aprendeu, para poder aprender depois muitas outras coisas. Então, resumindo isso, o objeto do conhecimento, ele percola, ele só serve para levar o estudante a desenvolver algo, mas ele por si pouco vale, se a gente for ver lá no fundo. Não me critique, mas pouco vale, tá? Agora, se a gente fosse ver os princípios, então se eu fosse falar de cada princípio, eu até tenho um texto que ele relaciona os princípios, mas veja bem, ó, eu quero só colocar o princípio de distribuição e o princípio de distribuição e de diferenciação. Olha a importância que tem esses dois princípios, além da conexão, da tessitura, obviamente, mas olha o processo. Gente, pense no conceito, pense no conteúdo, pense na habilidade e pense no processo de distribuição. Olha o quanto nós temos que estudar isso, o local no global, o global no local, olha a diferenciação. Vocês sabem, queridos, eu não vou me alongar, mas olha o que eu fiz uma vez. Eu peguei uma propaganda de jornal, onde falava aqui sobre um condomínio de classe muito alta aqui, que é o Terraville. Eu peguei aquela propaganda de jornal e coloquei, fiz o xerox dela, coloquei para os meus alunos e dei um mapa mundi. E coloquei também uma área periférica e dei um mapa mundi. Perguntei para eles, onde vocês acham que tem essa área periférica? Todos colocaram na África, no Brasil, na América Latina. Onde vocês acham que tem esse condomínio? Todos colocaram na Europa, nos Estados Unidos. Vocês estão vendo que o processo de distribuição e tessitura, continuidade, descontinuidade, conexão, é o que vai sustentar a geografia escolar. Ela sustenta. Porque é a mesma coisa que a história. Olha só, o processo de ruptura e continuidade da história. Quantas vezes vocês pensaram, enquanto eram estudante, e pensaram que o Rio Grande do Sul não existia, eu digo Rio Grande do Sul, mas que o Rio Grande do Norte não existia na pré-história? Porque o professor não trabalhava com o princípio da ruptura e da continuidade. Então, nós precisamos trabalhar com isso. A distribuição, a compreensão do espaço, o mundo enquanto um conjunto de conexões, de tessituras, as verdades que não são eternas, né? Então, essa é a primeira pergunta. Não sei, Pablo, eu já te disse, daria uma palestra, então não dá para se aprofundar muito. A segunda é a diversidade que a prof traz, né, dos alunos na escola. Meu Deus, quanto aluno com falta de empatia, quanto aluno diferente. Então, sabe, eu vou contar uma coisa para vocês agora, tá? Eu dava aula lá na educação básica, numa escola bem renomada aqui em Porto Alegre, porque eu trabalhei no estado 13 anos, e trabalhei em escolas particulares 28 e trabalhei na aplicação 1 ano. Porque quando eu fiz o concurso para a URGS, eu não queria curso superior, eu queria era educação básica, daí eu fiz para aplicação, e passei, depois daí me incomodar, fiz lá para a sede, passei. Mas, enfim, eu estava numa turma, assim, de 40 e poucos alunos nessa escola,
e estava perto das eleições. Acho que a prof agora vai entender o que eu vou dizer. Um aluno levantou a mão e disse assim: ô professor, em quem você vai votar? Eu disse: olha, gente, eu não vou dizer. Eu não vou dizer, porque se eu for falar agora em quem eu vou votar, eu vou injetar aqui um processo de convencimento, porque eu sou assim. Então vamos deixar assim, cada um vota. Eu vou explicar para vocês os partidos que tem, as polarizações, assim, e vou dizer, mas enfim, eu não vou dizer. E um aluno disse assim: ah, então já sei em quem você vai votar. Eu disse: como assim? Segunda série do ensino médio. Como assim? Ele disse: no Lula. Eu disse: mas por que você acha que eu vou votar no Lula? Ele disse: porque quem vota no Lula não conta, tem vergonha. Mas por que teria que ter vergonha em votar no Lula? Porque ele é um metalúrgico. Eu disse: mas, querido, me diga o que é um metalúrgico. Ele disse: eu não sei, deve fazer metal. Tá vendo? Vocês estão vendo que a construção familiar nas escolas, elas não podem ser preservadas, elas não podem ser destruídas, mas elas precisam ser colocadas em jogo, por isso a escola é política. Eu não ia lá defender o Lula de jeito nenhum, mas o que ele estava trazendo era uma ideia. Olha a empatia deste aluno. Trazendo uma ideia de que o metalúrgico não poderia nunca ser o presidente da República. Só que o pior disso tudo é que ele nem sabia o que era metalúrgico. Então, nós encontramos, sim, prof, eu vou te dizer uma coisa, quem fez essa pergunta. Por muitas vezes na minha vida, eu saí da sala de aula arrastando o mapa. Eu saí, eu te juro. E colegas minhas diziam: ah, hoje não deu, né, Roselane? Eu disse: não, hoje não deu mesmo. Mas amanhã eu tô com o mapa na parede de novo. E eu vou tentar tudo de novo. Então, eu acho que essa questão de ter alunos diferentes, debochados, sem empatia, que vêm de diferentes lugares, essa diversidade é o grande desafio. É onde realmente você vai ver, prof, que você não vai aplicar o que aprendeu e que você vai se dedicar a ensinar o outro a aprender, inclusive a ser empático. Vejam agora com as máscaras. Ou seja, quanta gente não usando máscara. Usar máscara é um sinal de empatia. Simples. Aqui não se responde nada, né? Só se discute, porque, na verdade, essas perguntas são tão inteligentes que não tem respostas prontas. Então, a gente vai discutindo, refletindo, né? Não sei, Pablo, se dentro desse grupo aí que você fez, que daria um mês de reflexão, se tem mais alguma outra coisa dentro deste foco. Eu anotei aqui a questão dos princípios, a questão da base, né, que acho que é uma coisa interessante. Eu sempre digo para os professores, resistentes à base, porque tem sim, eu sempre digo assim, quando um advogado, ele recebe um código penal novo, e ele não gosta desse código penal, se ele não estudar, ele vai perder espaço. Então, vamos criticar depois que a gente estudar. Eu acho que isso é importante. Sim. Acho que as críticas e os contextos em que a crítica acontecem são inúmeros e nós estamos vivendo essa experimentação do currículo. Professora, eu não vou fazer mais uma pergunta, mas eu só vou ler alguns comentários aqui rapidinho. Também eu acho que recebemos aí uma coisa muito boa. Um comentário: por isso que o professor tem sua maior dificuldade na sala de aula, tentar educar alunos com educações trazidas de casa. A questão foi a partir dessa da Larissa. Antônio: professor, alguns autores que discorrem sobre avaliação consideram que há incoerência entre o que se ensina e o que se avalia. Eu acho que também é uma questão muito interessante. Acho que tem a ver também porque é uma questão política, né, da escola, enquanto um espaço político. Como a senhora percebe essa relação no ensino de geografia? Eu acho que poderia fazer um comentário sobre a relação com o que se ensina, com o que se avalia. O Alexandrino, que é um egresso do programa, que é professor no Ceará, acho que é Maracanaú, né, Alexandrino? Depois você me corrige. A educação geográfica nas séries iniciais acaba sendo negligenciada, hoje devido à grande preocupação com as avaliações externas que pautam o currículo a ser trabalhado. E o André, que eu acho que é ele é dessa turma agora, nessa tecitura os professores poderiam ser as linhas que os ligam. Eu acho que sim, né, André? Acho que a professora acabou de dizer isso. O papel do professor e da professora
como esse agente conector, né? Acho que tem uma ideia de pensar os alunos como lugares. A professora acho que já dá uma ideia de eu sou um professor, eu sou um lugar que estou chegando numa sala com diversos lugares e cada lugar tem uma história, uma trajetória. Professora, gostaria de fazer algum comentário sobre essas duas ideias, eu acho? Eu acho que sim, acho que aqui dá para a gente, de repente, fazer um comentário em relação à avaliação primeiro, né? Uhum. Que interessante isso. Bom, tem várias coisas que a gente poderia pautar, não é verdade? Uhum. Mas vejam, quando a gente vai elaborar uma avaliação em geografia, e isso eu estou falando não só de experiência, né, de tanto que a gente estuda e pesquisa, quando a gente vai elaborar uma avaliação em geografia com os alunos da educação básica, a tendência é sempre a gente colocar na avaliação aquilo que, como eu falei antes, né, aquilo que a gente explicou, ou aquilo que o aluno vai memorizar, não é verdade? Essa é uma tendência muito forte. Agora, pensem numa avaliação onde ela cobra isso tudo que a gente conversou agora, que é onde você oferece para ele o conteúdo na avaliação. Ao invés de você perguntar para ele como é que acontece, por exemplo, o movimento de rotação, você perguntar para ele o que aconteceria com a Terra se a Terra não rodasse em torno dela mesma. Veja, então, a avaliação ela precisa ser inteligente. Ela precisa fazer o aluno ir muito mais longe do que aquilo que simplesmente é a reprodução. E nós pecamos muito na avaliação em geografia. Essa avaliação feita no cotidiano, né? Nós temos que fazer com que, às vezes, queridos, um texto, ele vale uma prova. Ou seja, agora eu quero que você escreva sobre bacias hidrográficas. Escreva sobre bacias hidrográficas a partir do que nós aprendemos em sala de aula, mas tem que ter obrigatoriamente alguns itens, como por exemplo, né? Como é que a água chega até a sua casa? O que acontece quando se faz uma barragem? Então você traz diferentes elementos que faz com que a bacia hidrográfica não seja só um conjunto de rios, mas que tenha um significado, e a avaliação precisa trabalhar este significado. As provas externas da educação básica cobram só língua portuguesa e matemática. Veja, né, que coisa. Se vocês pegarem os períodos de matemática, vou falar bem baixo, se tem alguém da matemática aqui vai me matar. Se vocês pegarem os períodos da matemática, durante toda a educação básica, tem mais horas de matemática do que uma universidade tem nos seus lá para formar professores de matemática. E eles ainda saem tão ruim que tem que fazer prova externa. Estão percebendo isso? Então, tem muito mais períodos de língua portuguesa na educação básica que a universidade para formar um professor em letras. E os alunos saem semi-analfabetos. Então, eu não entendo mais. Nós temos uma miséria de períodos e fazemos tudo que fazemos. Imagine se nós tivéssemos períodos da matemática. Então, essas provas externas, elas cobram sim a língua portuguesa e a matemática, mas deveriam cobrar sim leitura de mundo. Antes da criança ler qualquer coisa, números ou letras, ela lê mundo. E é a partir daí que a gente teria que começar a cobrar. Em relação aos anos iniciais, prof, você tem toda a razão. Os anos iniciais, eles são negligenciados porque essas provinhas Brasil, elas não pedem isso, não é verdade? Mas, gente, vocês não têm a noção do quanto é importante. O meu mestrado eu fiz em anos iniciais, porque eu sou professora, eu fiz magistério. Então, os primeiros anos da minha vida eu trabalhei com educação infantil, alfabetizei. Então, vocês não sabem a importância que tem a leitura do espaço para um aluno pequeno. Gente, o em cima, o atrás, o do lado, o que tem dentro de algum elemento? Onde é que está a temporalidade, a espacialidade desses alunos? Gente, para terminar essa parte, os alunos na educação infantil fazem a rodinha toda segunda-feira. Estou lembrando dos meus, tá? E quando eles chegam na rodinha, a prof pergunta assim: onde você foi no final de semana? E eles dizem, na casa da vovó. E o que tinha lá? Ah, lá tinha cachorro, tal. Eu gostei. Dali 5 minutos você pergunta, mas quando, meu amor, você foi mesmo na casa da vovó? E ele diz, amanhã. Há coisa mais encantadora do que a partir daí você trabalhar a temporalidade, a espacialidade, e é negligenciado. É negligenciado, sim.
os anos iniciais precisam trabalhar o processo de alfabetização ou letramento, como vocês queiram, do espaço. Eles precisam compreender isso. Eles precisam se dar por conta dos buracos que tem na rua. Eles precisam se dar por conta de onde eles estão, do que eles respiram. Enfim. E aí aparece, né, gente, aqueles alunos que chegam lá nos anos finais e não conseguem compreender por que o norte não está em cima. Né? Então, são esses processos de alfabetização que estão faltando. Agora já me perdi aqui, não sei mais o que foi pedido. Também o Pablo fala, não me deixa eu falar no meio, né, Pablo? Então, falou essa dos anos iniciais, falou da avaliação. Sim. Tinha uma coisa tão interessante que eu anotei aqui, não sei onde é que eu coloquei. Teve uma questão de alguns elogios, e enquanto você resgata, Roselane... Mas tinha uma pergunta, tá? Vou procurar aqui nas minhas anotações. Peraí que eu vou achar, desculpa, então vou resgatar aqui. Mas... Era depois... Peraí. Bom, talvez... Tinha da avaliação... Talvez a gente... Espera só um minutinho, ó. Avaliação, Alexandrino, a tessitura, do André Leone. Nessa tessitura, os professores poderiam ser as linhas. Eu te atravessei mesmo. Isso. Eu acho que essa questão da tessitura ela é importante, né? Porque ela nos traz a complexidade. Eu penso assim aqui, é bem como Morin, né? Os fios de um tapete, no conjunto deles, é maior que o próprio tapete, o tapete é menor que o conjunto de fios. Então, eu penso que nessa concepção que a gente está, o professor é um fio importante de tessitura, né? O professor não sabe tudo, mas ele consegue, com responsabilidade, devolver ao aluno o direito de aprendizagem, né? E ele é, sim, a tessitura disso tudo. Então, eu acho que a gente já poderia encaminhar para o final, mas antes, Roselane, eu queria, acho que tentar, assim, é a última investida, de pensar, quando você fala do encantamento, eu acho que é uma ideia muito fantástica de pensar não só o professor que se encanta, esse professor encantado e esse aluno, e eu acho que tem uma questão muito próxima ao Manuel de Barros, tem uma questão muito... um filósofo alemão imigrado chamado Walter Benjamin, que ele faz uma obra muito rica sobre a infância dele, ele resgatando a memória da infância, ele vai viver a Berlim antes do Reich, então é muito lindo, chama-se A Infância Berlinense. Então, assim, qual seria talvez não uma indicação, mas uma ideia que você coloque sobre se resgatar o encanto do mundo? Porque se a gente olha para Aziz Absaber, para Milton Santos, para esses geógrafos que fundam essa geografia brasileira, ou até mesmo para Humboldt e outras tradições da geografia, a gente identifica, estou falando nós acadêmicos, né, nós da universidade, um encantamento para com o mundo, né? E o encantamento, ele parece que se dá muito através do olhar, né? Então, eu queria que a gente fosse para esse caminho agora, acho que pensando qual a importância do olhar nesse encantamento do mundo, do professor de geografia ou do aluno de geografia, ou também, Roselane, pensando que como que o olhar pode ser aí um ponto de convergência, uma forma de comunicação geográfica, nessa concepção de ensino de geografia ou de geografia escolar que você propõe. Tá, muito bem. Vamos então nos organizarmos. A questão do encantamento, ela é muito forte, Pablo, principalmente nos autores que escrevem sobre a autobiografia. Porque que foi o que eu segui no meu pós-doutorado, e eu me encantei mesmo, sabe? Eu me encantei com a vida dos professores, com da onde eles tiram tudo isso, e eu sempre fui encantada pela geografia, mas não sei de onde eu tirei meu encantamento, eu não sei, porque no fundo eu nem queria ser professora de geografia, né? Eu fui porque eu não tinha mais o que ser, quer dizer, se eu não fosse professora, não sei para onde é que eu ia, mas enfim, o encantamento, ele surge principalmente quando você estuda as histórias de vida dos professores. O encantamento vem
quando você concebe a sala de aula e o objeto do conhecimento e o aluno com simplicidade e não com arrogância. O encantamento é quando você se aproxima do seu aluno. E se aproximar do aluno não é ser amiguinho, mas é ter responsabilidade em relação a ele. O encantamento mesmo é quando você chega assim para um aluno e ele diz assim, mas prof, lembra aquela vez que nós plantamos cenoura na lua cheia e que você nem lembrava mais das cenouras? O encantamento é quando você vê um aluno, por exemplo, que você puxou esse assunto que eu vou ter que falar, tá? Eu vou falar, né? Eu nem sei para que público eu estou falando, mas vou dizer uma questão de encantamento, tá? Eu passei por um processo muito triste em 2013. Eu tive um câncer, me tratei em 2014, e aí fui consultar em função da unha, do cabelo, enfim, que caiu tudo. E quando eu cheguei isso é encantamento, Pablo, tá? Que vem das histórias de vida, que é isso que eu quero te dizer. Assim como o Humboldt nos encanta pela apreciação que ele tinha e olhar afinado sobre as coisas, principalmente sobre o espaço, sobre, né, esses encantamentos. O encantamento do professor, ele nasce na sua história de vida. Então, veja, eu fui consultada e cheguei num consultório assim, e tinha uma secretária para 3 médicos. E daí, no hospital da PUC, eu conto até onde eu vou. Aí, cheguei lá e eu fui lá dar minha carteirinha da Unimed para a secretária. A secretária, eu sempre digo que tem que fazer um curso de empatia, né? Mas, enfim. Aí, fui dar minha carteirinha lá de médico, né? E quando eu olhei, Pablo, em cima da porta, tinha o nome de alguém que eu conhecia. Eu olhei para a secretária e disse, eu posso ver o Tiago? Ela disse, o que é isso? O doutor Tiago está com o paciente. A sua médica é a doutora Maria Luísa. Eu disse, não, acho que eu não te falei, eu acho que ele foi meu aluno. Ele já foi de uma lista de chamada minha, eu preciso ver ele. O meu marido foi me puxando, eu sentei, o Tiago abriu a porta, saiu o paciente, ela nem viu, eu estava dentro do consultório. Eu olhei para ele me olhou, careca, eu disse, meu Deus, eu devo estar velha, porque se ele foi meu aluno, já está desse jeito, detonado, imagina eu. Ele me olhou assim e disse, prof, eu sabia, Tiago, eu sabia que você foi meu, eu não sei aonde, mas eu tenho certeza que você foi meu num livro de chamada, e não é só pelo teu sobrenome, Tiago, é porque eu sabia que era você. E aí ele disse, fui teu aluno, prof, você não lembra? Eu disse, eu lembro, mas não sei onde, Tiago. Ele disse, então eu vou te dizer uma coisa, não foi desta vez. O meu marido depois me confessou no carro que pensou, meu Deus, ele foi dizer que não foi dessa vez que ela morreu, vai ser da outra. Ele disse, não foi desta vez. Eu disse, mas meu Deus, não foi desta vez. Ele disse, prof, você foi minha professora na 3ª série do ensino fundamental, enquanto o Brasil jogava a Copa do Mundo. E aí, prof, o Brasil sempre ganhava. E você chegava em sala de aula e fazia um texto coletivo sobre a vitória do Brasil. No domingo ele perdeu. Na segunda-feira, todos nós esperamos. E ainda ele me disse, lembra do Gui? Ele me disse, todos nós esperamos para ver qual o título seria do texto. E você colocou, não foi desta vez. Então vocês vejam que isso é encantamento. É quando você marca, não pelo conteúdo, vírgula, 2 pontos que você trabalhou, mas quando você marca porque você enxergou este aluno num contexto. Porque você não virou de costas para o contexto, né? Então você marca. Por isso, Pablo, o encantamento a gente constrói na gente mesmo, olhando para o outro e lendo histórias de vida de outros professores, ouvindo outros professores, se autoformando. A gente vai mudando a forma como trabalha com os nossos alunos. E o encantamento, ele vem de novo, quando a gente vê que o aluno está sabendo muito mais que a gente. Isso não tem preço. Quando ele foi mais longe do que a gente, né? Então, esse processo, esse significado é muito interessante. E no ensino, eu penso que uma das saídas para o encantamento é ler narrativas. Uma das saídas para o encantamento é entrar nessas autobiografias e saber como esses professores se modificaram, romperam com suas histórias para construir outras, o quanto eles foram muito mais gente, dependendo das pessoas com que eles conviveram. Eu me considero assim encantada, não porque eu nasci assim, e não porque minha família ela me encantou. Eu me considero encantada porque eu me encantei com cada um de vocês, com os meus alunos, né? Nós somos um pedaço de cada um.
né? Eu tenho um texto agora que eu lancei dentro de uma Kombi, o licenciar, que ele conta um pouquinho disso, que é onde é que está o encantamento do licenciar, e quando é que a gente faz de uma outra forma aquilo que os outros fizeram com a gente. Mas agora também, tá vendo? Ó, já me esqueci se tinha outra coisa. Mas enfim, se é o encantamento que a gente estava falando, é isso. E o professor, Pablo, ele precisa ler bastante coisa. Ele precisa ler a literatura, ele precisa ler algumas coisas a mais, para que ele saia um pouquinho daquela coisa enrustida da geografia pura e para que ele enxergue a geografia num poema, numa música, né? Pense em quantas músicas tem a geografia incutida nas invisibilidades. Eu sempre digo, gente, que quando um país está em perigo para uma ditadura, os primeiros que caem fora para outros países para não serem detidos são os artistas, são os poetas. Então, neles nós temos que beber onde estão as invisibilidades, porque a sensibilidade deles o tornou tão inteligente que às vezes a gente lê e não consegue compreender tudo aquilo que eles quiseram dizer. Mas então, se a pergunta foi encantamento, você trouxe alguns clássicos. Né? Eu amo Milton Santos, viu, Pablo? Tem muita gente que não gosta muito mais, que não, para mim o Milton Santos nunca vai ser ultrapassado. O professor Milton Santos me fez eu enxergar a vida de outra forma. Mas dentro do ensino também tem muita gente que faz a gente enxergar de outra forma. Sim. Eu estou até sem palavras, o tanto emocionante que foi, bonito, e como que a trajetória, e você revelou o encantamento, eu acho, para todos nós que estamos vindo e professores. Infelizmente, nós temos que encaminhar para o final. Tem um comentário do Gustavo Cepolini, nosso colega lá de Montes Claros, ele disse assim, que riqueza, que encantamento, que abraços. Então, eu acho que isso, além de ser uma trajetória, né, uma história de vida, ela traz um ensinamento, ela traz um educar para nós, que ele é muito rico. E, Roselane, não sei se você sabe, no Pará, existe um povo indígena na margem do Tapajós, que eles são chamados de povos encantados, né? Eles são chamados de encantados porque eles vieram de dentro do rio Tapajós. E tem uma história linda de resistência durante, acho que a ditadura militar, né? O agronegócio chegou e eles se dizem ainda que eles são encantados, mas não por terem uma mágica, mas por resistirem bravamente. E você já deu uma pista para nós, que eu não conhecia particularmente, a ideia da autobiografia como essa fonte de um conceito de encantamento que acho que vai alimentar muitas pesquisas e muitas ideias, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos e a todas, a professora. Eu vou dar a palavra para a professora Tânia e dizer que foi muito emocionante, viu, Roselane? Os comentários aqui, depois acho que a gente passa para ti, mas são comentários lindíssimos e de agradecimento, viu? Profundos. Professora Tânia. Professora Roselane, obrigada por esse momento tão rico não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista emocional, de formação dos soft skills, né, as nossas emoções. Então, foi muito lindo, muito obrigada, e que o ano seja um ano de muita paz, muita tranquilidade, e que a gente aprenda a viver nesse momento, criando esses afetos e criando essas relações tão lindas que você nos ensinou. Grande abraço e obrigada em nome da UFRN, em nome do SERES e do Mestrado Profissional em Geografia. Pablo, eu só gostaria assim, não sei se vai permitir que eu me despeça, tá dentro do protocolo aqui, só para dizer, professora Tânia, que antes eu não citei o seu nome, tá? Mas gostei muito da introdução que você deu ao processo, uma fala mansa, mas de qualidade. Eu acho que é muito interessante isso. E eu agradeço muito esse convite. E eu confesso que eu sempre tenho muito receio e muita responsabilidade, por exemplo, de abrir um ano letivo. Olha a responsabilidade que se tem. E ainda abrir um ano letivo com fortidão e com leveza.
né, para que a gente não desanime esses professores, para que eles entendam o quanto é importante ser professor. Agradeço enormemente, Pablo, meu querido companheiro. Quero dizer que fui pibidiana e por muitos anos, praticamente toda a minha história dentro da URGS, desde que o PIBID existe, e também porque foi falado em PIBID ali, gosto de registrar que um dia ser pibidiano, sempre seremos pibidianos, sempre apoiei isso. E agradeço as pessoas que me ouviram, que eu não consigo enxergar ninguém, e também dizer que tem alguns comentários que apareceram ali que realmente me emocionaram, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, mas também eu gostaria de ser convidado quando a pandemia passasse, para eu poder usufruir de um bom geógrafo, está sempre com vontade de viajar. Então, tá bom. Muito obrigada a vocês, e obrigada a todos, e um ótimo ano. Obrigado. O mundo não é mais o mesmo, é verdade. Mas o que não mudou foi a nossa capacidade de manter viva a esperança. Em tempo de poucos abraços, a música nos possibilita acolher e ser acolhido, alivia o coração inquieto e nutre a nossa alma com esperança. Com vocês, o Coral Infantil da UFRN e a Filarmônica UFRN apresentando a música Dona Nobis Patiem, Dai-nos a Paz.